Olá, irmãos! Hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 6, do verso 8 ao verso 10, que diz o seguinte: Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão é um personagem que surgiu no episódio anterior. Você deve se lembrar que a igreja ali em Jerusalém experimentou uma dificuldade porque as viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição dos mantimentos. E aí os discípulos, ou melhor, os apóstolos, chamaram os discípulos, chamaram a igreja e deram a orientação de que eles levantassem, que eles escolhessem 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, com boa reputação, para que o trabalho da distribuição dos mantimentos ficasse sob a responsabilidade deles, liberando os apóstolos para priorizarem o ministério da palavra e da oração. Um dos homens escolhidos foi Estevão. E Estevão aparece novamente aqui. Aparece sendo descrito mais uma vez como alguém cheio do Espírito Santo, cheio de poder, tanto que por meio dele o Senhor realizava grandes maravilhas e sinais. E é muito interessante que mesmo realizando essas maravilhas e esses sinais, Estevão ainda experimentou uma forte oposição, porque o texto descreve para nós que ele sofreu oposição de membros da chamada Sinagoga dos Libertos, judeus de Cirene, da Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Então levantou-se uma forte oposição em relação a ele. Agora, o que é interessante também é que esse pessoal entrou no jogo para perder, porque eles não estavam se opondo apenas a um homem, eles estavam se opondo a um homem cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, a presença do Espírito Santo fazia diferença num cenário e num contexto de debate. Era impossível superar, vencer, suplantar a sabedoria, o poder, a ação do Espírito Santo. Meros humanos são incapazes de superar o Espírito de Deus. E foi o que aconteceu. Eles se opuseram, esses homens começaram a discutir com Estevão, mas como diz o texto, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Há 3 aspectos nessa passagem que me chamam muito a atenção. O primeiro deles é que Estevão, ele é um homem cheio do Espírito Santo, sendo um judeu helenista, ou seja, um judeu cuja língua materna não era o hebraico, mas sim o grego. E você sabe tão bem quanto eu que os judeus de fala grega eram considerados judeus de uma categoria inferior. A propósito, o próprio texto anterior, que tratou do episódio das viúvas, é uma evidência disso. Mas mesmo sendo considerado, pelo menos do ponto de vista social, dos costumes, das tradições da época, alguém de uma posição inferior da perspectiva judaica, ainda assim Estevão se destaca, não por ele ou por seus próprios méritos, mas se destaca por causa da presença do Espírito Santo abundante nele. Isso significa, queridos, que a presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre nós não depende dos nossos méritos, não depende das nossas capacidades, não depende das questões raciais, das questões econômicas, depende da soberana vontade do Espírito Santo. Então havia no contexto da igreja de Jerusalém judeus de fala hebraica, mas também havia judeus de fala grega. E Estevão, junto com aqueles outros 6, eram homens que foram considerados e identificados como cheios do Espírito Santo.
Em outras palavras, como disse, a questão racial não define se a pessoa vai ser cheia ou não do Espírito Santo. Há um segundo aspecto para o qual nós devemos dirigir a nossa atenção, que é o fato de que, mesmo cheios do Espírito Santo, isso não impede que as pessoas, os descrentes, se levantem contra nós. O texto diz que Estevão era cheio do Espírito Santo, mas o texto também afirma que muitos se levantaram contra ele. Então, ser cheio do Espírito Santo não é garantia de que não haverá oposição, que não haverá obstáculo no meio do caminho da proclamação do Evangelho. E o terceiro aspecto que deve ser destacado, que inclusive já foi, é o fato de que ser cheio do Espírito Santo, sim, é a garantia de que nós não seremos superados no debate contra aqueles que não creem. O texto diz: começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo em nós, garante que nós iremos bem nos debates, nos confrontos, digamos assim, em relação aos argumentos daqueles que tentam desmerecer e descredibilizar a nossa fé. A partir dessas lições, desses aspectos destacados, nós podemos extrair algumas diretrizes para a nossa vida. Uma delas é gratidão ao Senhor, porque Ele, por sua soberana vontade, definiu que nos daria o seu Espírito Santo a despeito dos nossos méritos. Ele faria isso por meio da fé, mediante a fé, e não mediante as nossas obras, não mediante as nossas capacidades. Então isso deve nos mover em direção ao Senhor com profunda gratidão. Em segundo lugar, se sermos cheios do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo, não impede que soframos oposições, então que nós não nos espantemos quando elas acontecerem. Que nós vejamos isso como parte do processo, como parte do caminho que devemos trilhar enquanto pregamos o Evangelho, enquanto compartilhamos as boas novas de Cristo Jesus. E em terceiro lugar, devemos aprender que se o enchimento do Espírito Santo garante que nós não sejamos superados no debate público, não sejamos superados por aqueles que tentam desmerecer a nossa fé, então cabe a nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Mas eu acabei de dizer que o enchimento do Espírito Santo é obra da vontade soberana de Deus. É verdade, mas há uma participação humana. É verdade que o Espírito Santo é dado pelo Senhor, é derramado sobre nós, e essa plenitude é fruto do seu trabalho. Contudo, o Senhor, também na sua soberania, quer que nós participemos desse processo. E hoje, uma forma de nós participarmos desse projeto, desse processo, é nos enchermos da palavra de Deus. Vocês devem se lembrar que o texto diz que eles discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O Senhor nos deu a sua palavra para que nós a proclamemos, para que nós a divulguemos, para que nós a compartilhemos. Ela é o conteúdo da nossa palavra. E se nós estivermos cheios dessa palavra do Senhor, nós estaremos consequentemente cheios dessa sabedoria, de forma que todos aqueles que se levantarem contra nós, tentando desmerecer, descredibilizar a nossa fé, vão entrar nesse jogo para perder. Então, deixemos-nos encher do Espírito Santo e façamos a nossa parte. Busquemos ao Senhor
em sua palavra. Conheçamos a Ele por meio das Escrituras, que são os conselhos de Deus para nós, por meio dos quais Ele nos dá a sua sabedoria, que deve ser utilizada não só para a proclamação do Evangelho, mas também para a denúncia, a revelação, a deflagração dos que tentam se opor a ela. Que seja assim na minha vida, na sua vida, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe.